Podeis assentar, irmãos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe, hoje nós queremos continuar a estudar esse período que antecede o Novo Testamento. Você tem, quando você estuda a palavra do Senhor por períodos, você tem o período das histórias primeiras, que vai de Adão, da criação, até Abraão. Você tem um segundo período, que é o período dos patriarcas. Aí Abraão, Isaac, Jacó, José. E aí você tem um terceiro período, que é o período da libertação, do primeiro êxodo e da vitória e conquista da terra prometida. Aí vem o período de juízes, depois vem o período chamado monarquia, e aí, com a queda da monarquia, você tem o que nós chamamos de período do exílio, tá? Quando a Síria é dominada quando Samaria é dominada pelos assírios, e depois quando Jerusalém é dominada pelos babilônicos. E esse período é um período muito difícil, nós vimos. E agora estamos no último período do Velho Testamento, que é o período do segundo êxodo, ou seja, o período do renascimento ali do povo e da terra, o período que nós denominamos de período pós-exílio e que está na playlist período de recuperação ou reestruturação. E aí a gente dividiu esse período em três: o período de Zorobabel, o período de Esdras, e agora estamos estudando o período de Neemias. E tudo isso para ver como foi difícil a reconstrução, até que chegou o período da graça, e aí a gente sai do Velho Testamento, e aí chegamos em Jesus Cristo. Tá ok? Agora vamos juntos. Nós estamos, ao mesmo tempo que estamos lendo o livro de Neemias em casa e dedicados, entendendo, procurando compreender a fundo esse período e a dificuldade e a grandeza desse homem, nós estamos também entendendo todo o conjunto de dificuldades que Neemias teve. Se Zorobabel já teve muita dificuldade no período dele, se Esdras teve muita dificuldade no período dele, Neemias, de todos, irmãos, com certeza há muito mais detalhes no livro de Neemias sobre todas essas dificuldades, para que a gente possa ver que o período de reconstrução e de renascimento é um período que só é possível mediante a graça e a misericórdia de Deus. Então, quando você olha para o livro de Neemias, você vê o poder extraordinário de Deus. Aquele poder que só o próprio Deus tem, de, no meio da catástrofe, do nada, do terrível quebrar de todas as coisas, ele consegue fazer todas as coisas renascerem. Todas as coisas renascerem. E hoje eu trouxe para os irmãos um conhecimento muito importante de natureza sociológica e política, que vai abrir os seus olhos para uma nova leitura num livro de Neemias, que talvez muitos de vocês já fizeram, e aí só vão recordar comigo, e outros nunca fizeram, que a partir de hoje poderão ver com olhos maiores esse livro tão importante da palavra de Deus e entender muito da reconstrução. Tá bom? Então, na primeira parte do estudo, nós vamos nos dedicar aos slides que preparei para poder ajudar no conhecimento de cada um de nós. E
nós queremos começar com uma noção de história e sociologia sobre o que é ter um território. Irmãos, acompanhem o raciocínio comigo agora. Vamos ler juntos aqui no slide, por gentileza. Eu preciso que você compreenda o que aqui está. Ter um território não é como hoje, porque hoje nós não somos mais ligados muito ao território, né? A questão da terra não é hoje tão forte como foi na antiguidade, principalmente nesse período de Neemias e de Esdras e da reconstrução do povo de Deus. Hoje nós temos uma noção muito interessante de território, que é o território digital, que é uma outra realidade. Mas na época de Esdras e Neemias não tinha smartphone, não tinha Google, não tinha Facebook. E a questão do território sempre foi algo muito fundamental, tanto é que a maioria das promessas para Israel se refere à terra, irmãos, a território. E o que o território sempre foi para o ser humano? Bem, em primeiro lugar, o território ele representava para nós a questão relacionada à sobrevivência básica. Quando a gente ainda não dominava a agricultura e a pecuária, ou seja, quando a gente ainda não sabia plantar e colher, e quando não sabia dominar animais e viver da agricultura, da pecuária, a sobrevivência básica nos era dada pela terra, pelo território. Nós éramos coletores e caçadores. Então a gente caçava animal para comer e a gente tirava frutos de árvores para comer. E aí o que acontece? Nós éramos nômades, irmãos. Quando naquela região acabava árvore com frutos e acabava animal para a gente caçar e comer, a gente ia para uma outra região. E a noção de nômade é exatamente essa. Vivíamos caçando local onde tivesse comida, e comida representava produto de terra. Aí o que acontece? Bem, nós evoluímos um pouquinho, e aí, quando conseguimos usar a terra para plantar e colher, e usar literalmente animais para domesticando-os, retirar dele o que a gente precisa, como o leite, como o couro, como a carne, nós então passamos a ficar um pouco mais grudados no território. Então a gente já não andava, meu amor, muito obrigado, Deus abençoe. A gente já não ficava andando de um lado para o outro, como nômades. A gente já se fixou um pouco mais no território e procurou fundar as primeiras civilizações do lado de grandes rios. Daí surgiu a Mesopotâmia, e aí daí surgiu Nínive, surgiu a Babilônia, daí surgiu o Egito. Por quê? Porque a gente passou a controlar a questão do plantar e colher. Então a gente tinha como produzir árvore e fruto. E a gente passou a ter o domínio dos animais para poder sobreviver e domesticá-los. Muito bem. Aí evoluímos e pequenos vilarejos foram criados. Esses pequenos vilarejos foram crescendo. Em primeiro lugar, num sistema de clãs, ou seja, famílias, ok? Famílias. Porque só aguenta estar junto do outro quando você literalmente é parente de alguém, principalmente na antiguidade. Daí os grandes clãs. E na medida em que a gente começou a ficar radicado num único lugar, e dali conseguir a sobrevivência, a gente foi crescendo em matéria de família, em matéria demográfica, o número de pessoas cresceu de forma absurda e grande, e aí passamos a ter a vontade de tomar dos outros o que os outros tinham. Aí uma tribo matava a outra para ficar com os bens daquela outra, para ficar com as mulheres daquela outra. Tá? Então, começamos a investir na guerra como forma de sobrevivência e crescimento.
Até que ficamos um pouquinho mais inteligentes e verificamos que era possível trocar entre nós os excedentes de alimentos. Aquilo que a gente produzia mais poderia ser trocado com outro. Aí, graças a Deus, paramos de matar os outros para trocar produtos uns com os outros, e daí surgiu o comércio. Mas isso em razão de você estar radicado numa terra, e por estar radicado numa terra, poder tirar dela o máximo possível. E aí, irmãos, a consequência foi fantástica. Daí surgiram as primeiras civilizações, porque o acúmulo de riqueza produziu a viabilidade das grandes primeiras civilizações. E aí nós passamos a, literalmente, a viver de dois grandes fatos, do comércio e da apreensão. Passamos a querer dominar outros povos, passar por cima de outros povos. Não eram mais clãs, eram povos mesmo. Já eram grandes nações, eram cidades que existiam. E é uma vantagem muito grande você ir e tomar uma outra cidade, porque você passa a dominar um território. E dominando um território, você pode, além de ter o seu território, dominando outro território, você pode aprender a riqueza dele, e aí passamos a cobrar impostos e tributos dos outros, e não matar completamente as pessoas. Pegávamos a elite desse povo, trazíamos para a nossa terra para nos servir, e deixávamos na terra pessoas para produzir. E daí nasceu o que nós chamamos de escravidão. Sabe, é fantástico você ter um outro ser humano simplesmente servindo 24 horas por dia e não precisar se preocupar com absolutamente nada, a não ser usá-lo como se estivéssemos usando animais. Daí surgiram as grandes civilizações. É interessante porque, se você parar e pensar, tudo isso é produto de nós, enquanto civilização, conseguir viver num local. E isso foi possível quando nós dominamos a agricultura e a pecuária. Gente, olha como é fantástico você ter o poder sobre o território. Daí porque todo o Velho Testamento é sempre uma briga sobre terra e por terras. Analisa comigo, por gentileza. Vamos juntos. Pensa comigo. Aqui está um simples mapa de quando Israel saiu no primeiro êxodo do Egito. Se você parar e pensar, o que será que Abraão pensou quando Deus o chamou para sair da terra dele e ir para uma terra que ele, Deus, ia dar para ele? Será que Abraão raciocinou nos termos completos que temos hoje? No mínimo, Abraão entendeu, ter terra é ter poder. No mínimo. E ele foi, não só pelo chamado de Deus, como pai da fé, mas também consciente que Deus o abençoaria. Porque o fato de você ter território te traz todas essas consequências. Mas o resultado de tudo foi o povo escravizado. E aí eu preciso de você, Jojo, lá no Egito, tá bom? Aqui, nesse ponto número 1, amplie, porque nós vamos devagarzinho nesse querido mapa. Então, o povo de Israel que estava na terra de Gósen se tornou escravo. Por quê? Porque estava em terra alheia. E aí se subordinou a tudo isso que acabamos de ver há 10 minutinhos atrás. Deus, por mão forte, salvou. Eles foram para Sucote e aí foram salvos. E o primeiro êxodo aconteceu. Pode descer, meu filho. Eles descem até atingir Mara. Peraí, sobe. Isso. Depois de Mara, eles descem para Elim.
Depois, amplia, filho, para que os irmãos possam ver. Isso. Mara, aí desce, chegam em Elim, tem toda aquela história, e aí eles ficam por um bom tempo lá embaixo, no deserto do Sinai. Ali recebe a lei, ali constrói o tabernáculo, e ali eles sobem. Eles vão subindo, até chegar ali no deserto de Sim, né? Em Cades Barneia. Ali está, pode parar ali em cima, filho. Aqui está, irmãos, um segundo ponto aonde eles tinham que chegar. Tá? Aqui eles param, e aqui Moisés manda espias para que eles vejam toda a terra prometida. Pode diminuir, filho? Olha que interessante. Param aqui em Cades Barneia e agora eles vão ver a terra prometida. A terra prometida é exatamente essa extensão de verde que aí está. Amplie desde baixo, meu filho, para que a gente possa subir e todos possam acompanhar. Então eles estavam em Cades Barneia. Veja que os 12 espias sobem e eles vão, pode ir subindo, eles vão analisando cada parte da terra. Beceba, Hebrom, Siquém, e vão subindo ali, ó, Mar Morto, ali o Mar da Galileia, né? Vão subindo até o limite final que Deus estabeleceu, chegando exatamente lá em cima, em Amate. Agora pode diminuir, filho. E eles retornam para Cades Barneia, trazendo as notícias, mas infelizmente somente 2 dos 12, Josué e Calebe, é que tiveram coragem de dizer: vamos avançar, vamos agredir, vamos tomar a terra, porque o Senhor é conosco. 10 não tiveram coragem, e aí o que acontece com eles? A gente vê. Olha que interessante. Sai daqui, vão até lá em cima, e o que acontece é que, infelizmente, eles ficam parados aqui, andando pelo deserto. Agora amplie, Josué, andando pelo deserto, tanto o deserto de Zim, ou Sim, pode continuar, filho, como o deserto de Arabá, até que 40 anos passam e eles retomam a caminhada, agora de forma definitiva. Aí por isso que eles chegando ali em Edom, Deus disse: não é para passar por cima do irmão de vocês, tá? Aí eles tiveram que fazer a volta completa. Pode diminuir, filho? Vamos lá? Amplia. Eu preciso de você acompanhando comigo, filho. Eles vão fazer a volta completa. Não tem como a volta não ser tão grande por causa dos rochedos e dos grandes montes. Eles dão essa volta completa para não atacar Edom. Poderiam, está vendo o pontilhado? Eles poderiam passar por Moabe, mas Moabe não deixou, e aí tiveram que dar a volta, e Deus proibiu que eles tomassem a terra de Moabe, tá? Porque era filho de Ló. Aí eles continuam, vamos subindo, filho, e aí Deus os impede de literalmente tomar o território de Amon, mas entre Moabe e Amon há um território de Og, que eles acharam muito interessante, desejando tomar, eles foram e tomaram. E aí ficou com a tribo de Ruben, e o território de cima ficou com a tribo de Gade, e a meia tribo de Manassés, até chegar ali em Abel-Sitim e passar para o outro lado, para Jericó. Aí Moisés morre, e aí eles começam a conquista da terra. Olha que interessante, irmãos. Pode diminuir agora. Se você parar e pensar comigo, deram uma volta enorme para sair daqui e chegar ali. Sair daqui e chegar ali, sem nenhum problema. Olhe que fantástico. Você tem de verde a terra prometida. Mas você tem, amplia, meu filho, tá? E isso. Você tem essa parte
cinza escuro, uma parte que eles conquistam que não está na terra prometida, mas que Rúben, Gade e Manassés desejam. E aí eles ficam após o Rio Jordão, Transjordão. É aqui, você já está no livro de Números, pode diminuir agora, filho. E esse território é exatamente aqui, ó. Esse território não era originalmente de quem? Deles. Mas eles desejaram, e Deus deu. Daí foi para o espaço 2 reis, tá? Amorreus. Primeiro é esse aqui, ó. E o segundo é esse aqui. O de baixo ficou para Rúben, o de cima ficou para Gade e a meia tribo de Manassés. E aí eles conquistam o território desses 2 reis, atravessam o Jordão, e depois de atravessarem o Jordão, eles vão conquistar a terra prometida. E quando conquistam a terra prometida, Josué amplia vindo de cima para baixo. Eu preciso que você veja isso. Então, veja que a terra prometida acaba tendo um maior território do que aquilo que foi destinado a eles, mas nenhum problema quanto a isso. Você tem exatamente aqui, filho, diminui só um pouquinho, isso. Ok, vamos lá de baixo para cima. Você tem aqui Rúben, você tem aqui Gade, aí você tem Manassés, vá para cima, isso, em 2 partes do território, Manassés oriental e Manassés ocidental. Aí lá em cima, você tem exatamente Naftali, você tem Aser, você tem Zebulon, e aqui no meio, Jesus, Issacar. E no melhor da terra, né, os filhos de Moisés estão Manassés e, obviamente, Efraim. Agora vá descendo. Preste atenção. Todos esses, junto com Dan, né, ali está Benjamim, aqui está Dan. Todos esses, num futuro não tão distante, serão as 10 tribos que abandonarão o filho de Davi, tá? E fica com Davi somente Benjamim, e aqui embaixo, veja isso por gentileza, aqui embaixo você tem Judá, e mais embaixo ainda, você tem Simeão, com a capital em Berseba. Esse, pode diminuir, esse próximo agora vai nos dar a noção do que é o povo de Deus e da terra conquistada. Gente, é alguém que, como Abraão, simplesmente sai de uma terra, da parentela, e agora tem toda uma terra prometida entregue a eles com dimensão maior, porque não era para Rúben estar ali, nem Gade ali estar, nem haver Manassés oriental. Mas Deus deu, não há problema nenhum. Eles não tocaram nos amonitas, nos moabitas, nos edomitas, que Deus prometeu proteger, e está ótimo. Agora para e pensa comigo. Ter território é o quê? Você se lembra? Em primeiro lugar, ter a sobrevivência básica, porque no mínimo eles tinham o poder de colher, comer e caçar. E perto ali do Mar da Galileia, uma capacidade muito grande de pescar. Agora, ter território é também poder construir riqueza, porque nessa época já se tinha a noção da agricultura e da pecuária. Entendeu isso? Mas Israel não queria só isso. Israel queria crescer. Israel queria poder. Israel queria a possibilidade de usar povos. Israel, como todo e qualquer outro povo, queria riqueza e muita riqueza. E o que é interessante é que isso aconteceu. Aqui está o território na época dos juízes.
E como os povos, o território é só esse marronzinho aí, tá? Como os povos estavam atacando, Josué dividiu o território, mas eles não conseguiram, infelizmente, dominar todos os povos. Aí Deus levantou no meio deles o quê? Um rei. E aí está o território de Saul. Irmãos, olha que fantástico isso aqui, ó. Aqui está o território. Saul teve pelo menos a capacidade de preservar o máximo possível de território. O que Deus fez? Deus, após a morte de Saul, fez isso com o território. Na parte de cima ficou o filho de Saul, tá? E na parte de baixo ficou Davi, até que o filho de Saul morreu, e as 10 tribos vieram e chamaram Davi para ser o seu rei. O que aconteceu com o território? Presta atenção nisso. Olha que fantástico. O território teve exatamente essa dimensão. Amplie, Josué, para que eles possam ver passo a passo. Saul, irmãos, tinha esta parte aqui do território. Aqui, ó. Ah, você ampliou, então realmente não vai dar certo. Mas tá bom, tem erro não. Só deixa ampliado, filho. Vamos lá. Saul é a parte de vermelho. Veio Davi, olha o tanto de território que ele conquista. Desde lá de cima até embaixo. Veio Salomão, é a parte laranjada. Por que é importante ter território? Para exatamente toda a sobrevivência de um povo e a acumulação de riqueza. Então, diminua agora, filho, por gentileza. Olha o tamanho do território para onde foi, né? Davi, depois Davi o roxo e depois Salomão o amarelo. Para você ter uma dimensão, olhe o tamanho disso. Está vendo o tamanho ali? Amplie, Josué. Dimensões extraordinárias com Salomão. E enquanto o território inicial de Saul era só isso, Davi ampliou ao máximo para cima e para baixo, e aquela parte síria lá em cima, foi Salomão que capturou. Pode diminuir, filho? Esse é o sonho deles até hoje, voltar a um território desse tamanho. Por quê? Porque todo mundo já sabe, ter território é o quê? Além de ter o mínimo para a sobrevivência, além de simplesmente poder criar cidades por causa da agricultura e pecuária, isso aqui é importante, ó, produção de riqueza. Produção de riqueza. Quando você tem território, você tem condições de gerar guerra e tomar o que é dos outros. E, principalmente, trazer riqueza de longe e aprisionar pessoas para gerar riqueza interna. Salomão, escute isso, foi o homem mais rico de todos os tempos. Ninguém teve o que Salomão teve. Na época de Salomão, todos os povos do lado viviam para que simplesmente Israel gozasse do que havia de melhor. Agora a pergunta que eu te faço é: e perder território significa o quê? Pensa comigo, perder território significa o quê? Porque a partir de agora, olha o que acontece. Morre Salomão, e essa grandiosidade que está aí nunca mais vai existir. Primeira coisa que aconteceu, o território foi dividido no meio. Filho, a segunda figura, por gentileza. Na segunda figura, você pode ver que a parte de cima são as 10 tribos que seguiram Jeroboão. E a parte de baixo, as 2 tribos que seguiram o quê? Salomão. Agora, volta para o normal. Para você ter uma ideia, só com a divisão do reino, isso aqui aconteceu. Ó,
Parte de cima, parte de baixo, Judá e Israel. Olha isso aqui, ó. Você está vendo isso ali, ó? Israel perdeu. Israel perdeu toda aquela parte de cima. Por quê? Porque bem ali, ó, está Tiro. E Tiro do outro lado, da mesma forma. A primeira figura, meu filho, amplie para que eles possam ver a cidade de Tiro. Olha ali, ó, está vendo Tiro? Agora vá para a segunda figura, ampliada também. Olha onde Tiro está, lá em cima, filho. A ponta de Israel passou a ser Tiro. Volta para outra figura. Olha o tanto que perdeu. O que significa perder território? Diminua. Olha que interessante. Aí, como todo mal é pouco, se levanta no mundo o império assírio. Mostre onde está Nínive, filho, para que meus irmãos possam ver. E simplesmente, a pedido do rei de Judá, Acás, vem o rei de Nínive, dono do mundo, pode ir descendo, filho, e ataca quem? Do outro lado, Samaria. Pode descer? Pode descer. E acaba com Samaria. Israel Norte, em 722, morre. Isso significa o quê? Diminua, filho. Isso significa, amados irmãos, exatamente isso aqui, ó. Sai daqui, acaba com Samaria, e toda essa parte aqui de cima, ó, deixa de existir. Toda a parte de cima deixa de existir. E olha aqui, 2 reis antes, isso aqui deixou de existir. E isso aqui deixou de existir. E então, no último rei, que era Oséias, só tinha isso aqui do reino do norte. Do outro lado, para você ver, ó, Peca, Pecaías perderam isso, e ficou só isso. Os samaritanos, Samaria, perdão, e os assírios vieram e acabaram com o reino do norte. De tal forma que ficou isso aqui, ó. Vamos lá, meu filho? Isso. Vai lá do outro lado. Aqui está a parte leste do Império Assírio. E do outro lado está Samaria. Ok? Vamos para Samaria, filho. O que os assírios fizeram? Pegaram os exilados, vai subindo o laranjado, levaram o que tinha de bom e deixaram nas terras de Gozã, Nínive, Hala, chegando até Ecbatana. E pegaram, vá agora lá embaixo, meu filho, não, do outro lado, pegaram das cidades de Babilônia e Cuta, levante-se, isso, e também de Sevraim e Amate, e trouxeram e colocaram em Samaria, para que nunca mais esse povo se levantasse. E para que esse território servisse a outro território, e um outro povo, chamado assírios. Irmãos, o que significa você pode diminuir? Viver nesse momento histórico. Significa você perdeu a terra. Até o fruto da árvore não é mais teu. Você não tem direito ao mínimo, que é pegar a caça e os frutos para sobreviver. Quanto mais o restante de direitos. Como que ficou a terra do Senhor essa época? Vamos lá. A terra do Senhor ficou desolada. Porque nós já sabemos, ter território é ter no mínimo a sobrevivência básica, poder construir legados com agricultura e pecuária, poder produzir riqueza e criar riqueza, civilização. Agora, o que é perder território? Se você não tem direito nem à coleta e à caça, que se dirá do boi e do gado que você cuida? Não é para você, é para o teu dono.
Porque você não passa de escravo. Você agora não tem vida. Você agora não tem propriedade. A não ser que adquira muita riqueza e consiga comprar a própria liberdade. E isso é perder o território. Mas os assírios foram tão inteligentes que eles levaram as 10 tribos, o que tinha de melhor, para Nínive, e trouxeram dos outros cantos quem era escravo e diz, você vai começar agora a vida lá no outro local. E chegando lá ainda vai ter o povo da terra pobre. Pode passar por cima e tomar tudo. Fantástico, né? Agora, poxa, pastor, pelo menos ficou ali embaixo. Amplia, Jojo. Isso tudo é o Império Assírio. Pelo menos ficou aqui embaixo sobrevivendo Judá. Está vendo que ela está de amarelo? Está vendo? Irmãos, um território que ia até lá em cima. Olha o que sobrou. Pelo menos sobrou Judá, né, pastor? Diminua, filho. No ano 586, Judá foi para o espaço. O que tinha sobrado foi engolido por quem? Lá em cima está Nínive, e aqui embaixo está surgindo um novo império, o Império Babilônico, e a cidade de Babilônia e Nabucodonosor. E como nós já estudamos, veja que a Babilônia, ela aqui embaixo, engole ali em cima a Síria, e ela conta com a ajuda dos elamitas e os persas. E por consequência toma tudo que era da Síria, menos o Egito. Agora, olha que interessante, Nabucodonosor vem aqui, toma Nínive, arrebenta com o império ninivita ou assírio, aqui na batalha de Carquemes, e aproveita e ainda arrebenta o rei Neco. Isso faz com que o mundo vire isso aqui, Por gentileza, Josué, amplie. O que era tudo assírio, agora está dividido no seguinte, lá em cima, filho, você tem o reino dos Medos, enorme esse reino, você tem o império aqui embaixo, babilônico. Espera aí, pastor, cadê Judá? Judá está ali embaixo. Judá foi destruída completamente por Nabucodonosor. E agora acabou terra. Os filhos de Abraão estão sem terra. E você sabe o que é? Diminua, filho. Você já sabe o que é ficar sem terra? É lógico que você sabe, né? Veja, todos os impérios estão aí. Egito, Babilônia, Medo-Persa. Ali o Elão, que mais tarde vai ser os persas e dominar tudo. Aqui está. Esse aqui é novo para os irmãos. Pode ampliar, filho. Aqui está o que sobrou de Judá. Olhe bem para este mapa. Aqui está o que sobrou de Judá. Você se lembra que Judá ia desde onde estava até lá embaixo? Porque em cima, Samaria, etc., já foi embora tudo. Judá ia até embaixo. Espera aí, pastor. Judá ficou esse territóriozinho pequeniníssimo. Foi isso que virou Judá. Judá era enorme, Judá pegava toda a Idumeia e ia até o Egito lá embaixo. Até o Egito lá embaixo. Inclusive Simeão ficava dentro. Mas Judá ficou essa coisa pequenininha. Mas pastor, peraí. Mas se ficou pequeno, pelo menos tem como recuperar, né? Tá, me responda. Quando os persas dominaram, eles investiram no início nisso aí? Os babilônicos investiram ou deixaram jogado? Deixaram absolutamente jogado. Para que alguma coisa acontecesse, Ciro teve que chegar. E aí é que nós temos a volta de judeus para a reconstrução do templo.
Gente, isso aí ficou jogado às traças. E o povo disperso. Diminua, filho. Muito bem. Olha a diferença. Dá quase 9 vezes o território de Verde ali. Olha a diferença da época de Salomão. Olha aqui, ó. Olha o que foi embora. Primeiro lugar foi embora a parte de cima todinha, quando os assírios dominaram o reino do norte. Depois foi embora, quando a Babilônia veio, a parte de baixo todinha. E aí os amonitas e moabitas aproveitaram e tomaram o que não era deles, a parte Transjordânia ou Transjordão, ficando para ajudar aquele território ali, pastor. Não. Aquele território que não foi ocupado ainda está dividido com os outros. Vou voltar no quadro anterior. Aqui, ó. O território que não está ocupado, amplia agora, filho. Se transformou território de vários povos. Olha aqui, ó. Lá embaixo os idumeus. Do lado, Asdod, que eram antigos filisteus. Aí vem Judá. Aí moabitas, amonitas, Gileade, Samaria em cima, os eternos adversários, e o que a gente chamaria depois de Galileia. Pode diminuir, filho. Então, se você parar e pensar, o que sobrou ainda foi dividido entre todo mundo. É menos o quê? Vai comigo? É menos árvores, é menos animais para caçar, é menos possibilidade de agricultura e pecuária, bem menor e quase inexistente a possibilidade de riqueza em razão de guerra ou de comércio, e nem pensar em se criar uma nova civilização. Está morto. Está morto completamente. Você não pode nem cobrar imposto e nem escravizar. Você que vai pagar imposto e você que é escravo. Como é que um povo desse ressuscita? Você entendeu porque quando o irmão de Neemias, Anani, foi visitar Neemias, ele diz, está em miséria. Está em miséria. Eles estão comendo o que está sobrando, está em miséria. Calma, que o melhor ainda vem. Aqui está o Império Persa. Será que o Império Persa se preocupava com a Judéia? Com Judá? Querendo dominar os gregos e ampliar para ter mais riqueza? Gente, Judá nessa época tinha que pagar impostos e deixar de reclamar. E para cobrar direitinho os impostos, tem um jeito muito eficaz. Os templos. É por isso que Ciro disse, voltem e reconstruam os templos. Vai e reconstrói o templo de Jerusalém. A finalidade é essa. Porque com a religião, o sentimento do povo cresce de novo. O sentimento cresce, escravo volta a trabalhar. Escravo pensa que vai ter alguma coisa. E a gente vai lá e toma tudo. E o templo é o centro, onde a gente pode arrecadar riquezas. É por isso que Ciro diz, volte. Mas ele mal sabia que estava sendo usado por Deus. E aí com Ciro nós temos o retorno primeiro, que é o de Zorobabel. Você entendeu as dificuldades que Zorobabel enfrentou e encontrou? Você entendeu o que Sesbazar
Encontrou? A coisa estava tão feia, tão feia, tão feia, que a primeira grande ordem que deram, pare de construir o templo, parou. E se não é esse homem aqui, Dario, permitindo que se voltasse a reconstruir o templo não saía. Agora vamos lá, você vivendo em Judá, você vai ter um templo desse, como de Salomão. Você vai ter essa coisa fantástica aqui, que quando o sol batia, a noção que se tinha era que a beleza do sol era um nada em relação ao monumento que Salomão fez. Gente, num local tão pobre, escravizado e arrebentado, você vai ter isso aqui, ó. E não chore, não. É o máximo que dá. E está perfeito, ó, tem ali para os judeus sacrificarem, lá dentro tem as câmaras fechadas para guardar riqueza, e nós, quando eles guardarem a riqueza, podemos cobrar os tributos. Pronto! Não tem almoço de graça. Império Persa não é bonzinho coisa nenhuma. Depois eu vou lhe passar outro artigo científico para você entender mais a fundo isso. Artaxerxes vem, que é filho de Xerxes, e permite que o segundo grupo volte. Irmãos, quando Esdras volta, ele encontra um povo rico, próspero, cheio de dinheiro, com riqueza. Não, ele encontra um povo um pouco melhor. Mas você tem que entender que ele está chegando exatamente no momento posterior às guerras medo-pérsicas. E aí, medo-persas. Aí é óbvio que, pelo amor de Deus, com os gregos, né? Pelo amor de Deus, não tem comida, não tem água, não tem prato. 80 anos depois. Sim, alguns enriqueceram, porque quem está no templo, cuidando do templo, e cuidando para juntar o que tinha que pagar para o Império Persa, também pega um pouquinho, está entendendo? Segura um pouco para ele, é óbvio. Mas o que Esdras conseguiu fazer? Bem, está tudo errado, temos que levantar espiritualmente o povo. Pelo menos ele trabalhou na questão da centralidade do culto, centralidade da oração e centralidade da palavra. Aí, 13 anos depois de Esdras, que ocorre o capítulo 1, e esse homem fica extremamente choroso e chateado, a ponto do rei dizer: o que está acontecendo, Neemias? É a casa dos meus pais, está tudo arrebentado, a cidade está toda quebrada, não tem muro. Gente, como é que Jerusalém ia ter muro? Mal sobreviviam. Aí o rei permite e ele vem. Quando ele vem, presta atenção. Por que será que no capítulo 2 ele sorrateiramente vai ver tudo o que está acontecendo? Pensa comigo. Por que no capítulo 2 que ele chega e ele vê que é verdade, está tudo às traças, arrebentado, ele não se mostra para ninguém, e ele com calma vai, escondido tem o plano, e ele começa a fazer o que tem que fazer? Josué, amplia para a gente. Pensa comigo, meu irmãozinho. Olha para cá, olha para cá. Ali você tem Judá, não tem? Em cima está quem? Se na época das 10 tribos, Samaria vivia lutando com Jerusalém, e agora? Samaritano agora, que é aquele povo que veio de longe e levou o judeu mesmo para longe, e agora é um povo misturado.
A Samaria dominava Judá e não queria que Judá se levantasse. E Judá, se levantando, iria sair do distrito de Samaria e não ia pagar imposto a Samaria para a Samaria repassar. Porque Judá era submissa a Samaria. Pensa, se Jerusalém se levantar, esses muros se levantarem, e se esse homem chamado Neemias restabelecer essa cidade, a gente perde. Agora, olha para baixo. Idumeia. Bota lá para a gente, Jojo. Os idumeus são os filhos de Esaú. E o pai deles um dia disse: deixa papai morrer, que eu mato Jacó. O pai perdoou. Mas as gerações futuras não perdoaram. Tanto é que você tem um livro de Obadias, que é o resultado do ódio entre irmãos. Wagner, os idumeus estavam a favor de Judá na reconstrução? Agora olha do lado. Do lado está Moabe e acima está Amon. Gente, Moabe e Amon são filhos de quem? Do sobrinho de Abraão. É tudo parente. Eles amam tanto os judeus, que quando os judeus saíram do Egito, você viu aquele mapa, a volta que eles tiveram que dar? Quando podia passar no meio do território? E Deus disse, ó, não toca no que é de Moabe e de Amon. Pode dar a volta. Agora vá para cima. Sobe, sobe. Em Gileade, e no que depois chamamos de Galileia, estavam os amorreus, que nunca amaram Judá. Meu Deus, pastor, não tem ninguém que por um acaso ajude esse povo? Vá comigo então lá para o lado do mar, lá embaixo, Asdod, filho, Asdod. Asdod e a parte de cima eram de filisteus. Aí não precisa nem falar nada, né? Qual era a chance de Neemias conseguir fazer alguma coisa? E me explique como é que Judá ainda existia. Quando Neemias chegou, como é que Judá existia? Porque para quem não sabe, olhe para cá. Então, diminua, filho. Problema aqui, problema aqui, problema aqui, problema aqui. E não falta problema aqui do lado. Como é que aquela parte verde ainda tinha isso aqui? Amplia completamente, filho. Amplia completamente. Está vendo a Judéia? Está vendo o tanto de cidade? Isso aí são cidades que existiam na época do exílio babilônico. Foram destruídas quase que na totalidade, mas foram recompostas. Se Jerusalém se levantasse, essas outras cidades também se levantariam. Gente, como é que sobrevive alguma coisa aí depois do exílio babilônico? Não é Deus? Explica de outra forma, não é Deus? E para fechar com chave de ouro, pode diminuir, filho. Eu enviei para os irmãos isso aqui. Está no WhatsApp. Eu enviei para os irmãos, isso aqui está no WhatsApp. Tá? Está no WhatsApp. A Izinha passou para as mulheres. Está no dos homens. E aqui é a capa do livro.
do pastor Titus. Eu quero ler com os irmãos 3 páginas, não completas. Pode pegar aí no WhatsApp e ampliar. A primeira página é a 118 do livro. Eu indico, irmãos, comprem aquele que puder comprar. Olha que interessante. Quando Neemias chega, ele vai investigar tudo, porque Neemias tinha essa noção de perigo e de problema. Agora, olha que interessante, na página 118, que é a primeira página. Quem não trouxe, escute. Escute. Em Neemias 2, capítulo 9 e 10, se apresentam os 2 primeiros inimigos de Neemias, que é Sambalate e o quê? Tobias. Olha que interessante. O texto não menciona quanto tempo decorreu entre o consentimento do rei e a saída de Neemias, embora o historiador Flávio Joséfo diga que passou 5 anos. A jornada de Neemias foi segura por causa da proteção de Deus, por meio das cartas do rei e dos oficiais de exército. O versículo 10 nos apresenta Sambalate e Tobias, 2 dos principais oponentes de Neemias, e de seus esforços. De acordo com o papiro de Elefantia, Sambalate, o Horonita, era governador de Samaria. Deus de misericórdia, pastor. O principal adversário ainda era governador de Samaria. Era. De onde os judeus dependiam? Sim. Por isso que não ia nada para frente, óbvio. Porque o termo Horonita se refere à cidade de origem de Sambalate. Oronaim, que fica onde? Moabe. Assim, Sambalate era moabita. E Tobias, amonita. Você entendeu quem eram os adversários? Agora vira para a próxima página. Você que está em casa, você recebeu isso aí no WhatsApp. Eu mandei. Eu não estou no grupo, pastor, então entre nos grupos. Vamos lá. Segundo parágrafo, que o primeiro parágrafo aí da página 120 é: o homem de Deus fez a avaliação correta. O segundo parágrafo é: às vezes. Achamos? Vamos lá. Às vezes, a oposição é um sinal de que você está fazendo algo errado. Mas, nesse caso, a oposição era um sinal de que Neemias estava fazendo a coisa certa. Sambalate e Tobias foram introduzidos no versículo 10. E no versículo 19 desse mesmo capítulo, tinha uma terceira pessoa. Adivinha quem era? Gesem, o arábio. Então, na parte de baixo, o diabo mandou todo mundo de inimigo. E na última página, para você ter uma ideia do que é a vida de Neemias, olha que lindo. Começando lá em cima, página 130. Enquanto os fiéis se uniram para o bem, os fiéis foram todos aqueles que ajudaram Neemias. Os incrédulos se uniram para o mal. O capítulo 2 e 10 fala da oposição de Sambalate e Tobias. Em seguida, no capítulo 2, 19, Gesem, o arábio, se juntou a eles. Agora, no capítulo 7, a oposição cresceu e passa a incluir arábios, amonitas e asdoditas. Capítulo 4, versículo 7. Arábios, amonitas e asdoditas. Esse versículo enfatiza o fato de que a oposição veio de todos os lados. Sambalate era do norte, os árabes do sul, os amonitas do leste, os asdoditas do oeste. Depois você lê em casa o resto. Volte no último mapa, filho. Olha o que Neemias passou. Vamos retornar só um filhão. Não, é esse aqui.
Sambalate estava ali em cima. Amplia, filha. Samaria. E Samaria dominava Judá. Do lado vêm os amonitas e os moabitas, o 3 e o 2. Abaixo dos idumeus estão os árabes. E do lado está Asdod. Irmãos, estava cercado de tudo que é lado. Não tinha como Judá renascer. Agora a gente entende, diminui, filho. Por quê? Porque na época de Zorobabel, não muito foi feito. Porque na época de Esdras, não muito foi feito. Agora a gente entende porque em Zacarias, Deus diz, como no texto que lemos na sexta-feira passada, que ele era o muro de Jerusalém. Agora a gente entende. E Neemias poderia fazer o quê? Olha que fantástico. As cidades, se Jerusalém renascesse, você se lembra que Jerusalém, antes de ser destruída pelos babilônicos, era desse tamanho? Pois isso tudo aqui acabou, ficou só aquela parte pequena, original, mas Neemias reconstruiu os muros. O impossível aconteceu. Pode retirar, filho. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse que nasceria de novo Judá. Ele disse que Israel renasceria e que ia cuidar dos dois, e os dois seriam um só povo. E que aquela terra é deles. Você se lembra aquela imagem verde original? Aquela é a terra deles. Ezequiel viu ali. Aquela é a terra deles. E ninguém tira eles de lá. Sabe por que Israel não poderia ser destruída completamente e Jerusalém teria que renascer? Por uma razão simples. O Messias de lá viria. O Messias, o Salvador. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse que traz do nada tudo. E que no devido tempo vai fazendo. Gente, toda essa opressão, toda essa dificuldade só foi aumentando até chegar no ápice com Neemias. Já existia muito problema na época de Zorobabel. Já existia mais problema ainda na época de Esdras. Mas na época de Neemias foi o pior dos momentos. Mas Deus, Ele só quer uma coisa. Homens e mulheres que amem o que Ele ama e chorem pelo que Ele ama. Quando Neemias ouviu da calamidade, ele que não tinha necessidade nenhuma de deixar um dos maiores cargos no Império Persa, ele chorou, ele clamou, ele pediu perdão pelos pecados, e ele veio. E dentro de tudo que ele podia fazer, ele fez. E em Zacarias se diz: ninguém despreze o dia das coisas, o quê? Pequenas. Começa a se cumprir o que está em Jeremias.
Jeremias 29, ele assevera, vai, pode ir para a Babilônia, vocês não vão voltar não, é 70 anos lá, e depois para voltar é mais difícil ainda. E no mesmo capítulo 29, Jeremias diz, mas eu vou trazer vocês, e trazendo vocês, eu vou levantar de novo, mas serão dias difíceis e trabalhosos. E são em momentos como esse que Deus levanta seus maiores homens e suas maiores mulheres. Como nós precisamos de Zorobabéis, como nós precisamos de Esdras e de Neemias no nosso meio. Sabe por quê? Porque 400 anos depois veio o Messias. 400 anos depois desses fatos veio o Messias. Não demorou não. O Senhor está voltando. O leão da tribo de Judá. Que Deus, irmãos, quando a gente abre todos os fatos que existem, a gente fica assustado com o Deus que tem. Completamente assustado. Ele é todo poderoso, Ele é Senhor, Ele é onisciente, onipotente. Não tinha muro, Ele disse, eu sou o muro. Agora tem muro, Ele cuida de todas as coisas. E Ele levanta os seus servos para que todas as coisas sejam restabelecidas. Irmãos, é seguro confiar no Senhor. É seguro confiar no Senhor. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Agora você consegue, essa semana, dar uma lida no livro de Neemias todinho. Será que agora a nossa visão consegue enxergar muito mais do que nós já enxergávamos? Porque, irmãos, a única coisa que nós temos que fazer é corajosamente nos aplicarmos à obra do Senhor. Quem faz o resto é o próprio Senhor. É corajosamente nos dedicarmos à obra dele e o resto o Senhor fará. Desde Neemias é assim. Desde Esdras e desde Zorobabel. Que livro lindo, né? E que Deus maravilhoso. Senhor meu Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É lendo, entendendo, discernindo fatos como esse, que a gente olha para o céu e diz, quão grande és tu, quão grande és tu, quão poderoso, quão maravilhoso, quão extraordinariamente fantástico és tu, como tu és Deus de glória, de majestade, de vida, que coordena todas as coisas, para que a tua palavra se cumpra, porque tu és Senhor sobre tudo, e que cuidado especial tu tens pelo teu povo, ó Deus, pelo teu povo que recebeu a promessa da terra, se perdeu, porque não poderia ter evoluído para o ponto que evoluiu, e se deixou levar em razão do poder, quando na verdade a terra era tão somente aquele local para estarem juntos, aonde tu também estarias, e todos os povos viriam, porque Israel brilharia como luz para o mundo. Senhor, obrigado pelo Novo Testamento. Hoje tu não estás mais ligado a uma terra. Tu brilhas em corações, em vidas, em almas, que andam, Senhor, carregando a Ti por todos os lados, e fazendo a Tua imagem, a Tua voz, a Tua palavra, a Tua presença conhecida, Deus, de tal forma
que a tua luz não brilha mais num local pequeno, mas a tua luz brilha agora em todo o mundo. Até o dia em que tu, ó Deus, estarás eternamente conosco, e nem sol mais haverá necessidade, porque tu és a nossa luz. E nós louvamos o teu nome. Senhor, obrigado porque, sem vermos absolutamente nada da tua mão, a tua mão é que nos sustenta. Aquelas cidades de Judá só existiram porque a tua mão preservou. Jerusalém só existia, mesmo em escombros, porque a tua mão segurou. E agora, Senhor, um homem que crê em ti, que ama aquilo que tu amas, vem e luta de todo coração e alma. Muito obrigado, Senhor, porque depois viria teu próprio Filho, em pessoa, para, como o grande, maior de todos os Neemias, restabelecer todas as coisas. E ainda aguardamos, Senhor, o dia em que teu Filho amado virá para estabelecer o milênio e depois a vida eterna, governando todas as nações. Aí finalmente teremos justiça, teremos paz, teremos felicidade, teremos alegria. Finalmente, Senhor, o território será de todos. Finalmente, Senhor, todos poderão comer e beber e se alegrar. Finalmente, guerras hão de cessar. Não haverá acumulação de riqueza ilícita. A justiça, Senhor, é estabelecida de forma maravilhosa como cinto que sustenta todas as coisas. Ó Deus, como esperamos o milênio e como aguardamos o dia glorioso da vida eterna, em que finalmente um rei digno haverá de reinar. E este rei és tu. Mas te louvamos porque teu reino já começou. Tu estás já agindo. Tu já tens a chave do inferno da morte. Tu és dono de tudo. Mas por causa dos tempos determinados pelo Pai, tu estás aguardando o momento de todas as coisas. E nós também. Ó Maranata, ora lamacantorianas, Maranata, ora vem, ó Senhor Jesus, returicera lamaturianas. Amém. Amém. Leia Neemias. Olhe agora sob esse ângulo e veja quão grande é o Senhor. Amém?